Vamos lá, a PEC que amplia blindagem a parlamentares contra a justiça está em análise em segundo turno na Câmara, depois de passar com com 353 votos a favor no primeiro turno. O resultado é uma vitória da oposição no Congresso, que vê no Supremo Tribunal Federal um aliado político do governo Lula. Reportagem, Luciana Amaral. O texto exige uma autorização prévia da Câmara ou do Senado para a abertura de processo contra parlamentares. Deputados e senadores também não podem ser presos, a não ser em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia autorização das casas legislativas. O texto ainda proíbe que juízes afastem cautelarmente os parlamentares, e perdas de mandato só poderão ser decididas pelo Congresso. Já os presidentes de partidos políticos com representação no Congresso, mesmo sem cargo eletivo, passam a ter foro privilegiado no STF. Diante de muitas discussões, de atropelos, de abusos que aconteceram contra colegas nossos em várias oportunidades, a Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. Mota sinalizou a líderes partidários pautar o projeto da anistia aos envolvidos na trama golpista e no 8 de janeiro. As lideranças se reúnem nesta quarta-feira para discutir a possibilidade de votar a urgência do projeto no mesmo dia. Ainda está em discussão qual seria o alcance da proposta. A ideia do Centrão é uma versão light, que não beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto reagiu de imediato. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com ministros de partidos do centro para cobrar apoio. Os titulares da pasta com mandato poderão, inclusive, ser liberados para retornar à Câmara e votar contra o projeto. A discussão acontece em meio à articulação do deputado Eduardo Bolsonaro junto ao governo americano pela imposição de mais sanções ao Brasil, como forma de pressionar pela anistia. Em manobra para que o parlamentar não perca o mandato, a oposição indicou o nome de Eduardo para assumir a liderança da minoria na Câmara. Essa nomeação é uma prerrogativa de Hugo Mota. PT e PSOL já recorreram contra essa indicação de Eduardo no Supremo Tribunal Federal. Daniel, você se arrisca a definir qual é esse jogo? E uma coisa está clara, quando foi se tratar de se proteger, e a gente sabe que, por exemplo, só nas questões de emendas parlamentares são 93 inquéritos no Supremo contra mau uso de emendas, fora outros inquéritos em outros assuntos que não são emendas. Quando se trata de se proteger, agiram logo. Tem uma resposta para você, William. Eu só começaria com uma breve curiosidade de alguns deputados aqui que a gente separou para ilustrar quem que votou sim pela PEC da blindagem. Teve de Arthur Lira até Hugo Mota que nem sempre vota como presidente só quando quer marcar a posição, até Elmar Nascimento, que está sempre enrolado com investigações se tratando de emendas parlamentares, Juscelino Filho, investigado pelo Supremo Tribunal Federal, Pedro Campos, líder do PSB, completamente governista, Kiko Seleguin, presidente do PT em São Paulo, todos esses votaram sim, só para dar alguns exemplos. Bom, o que a gente viu ali? Ou seja, importantes. Ou seja, a coisa é ecumênica. É ecumênica, né? Teve muito partido governista votando sim. Não dá para dizer, não dá para atribuir a centrão ou oposição, não é transversal. Agora, te respondendo, William, dois movimentos que dá para detectar. Primeiro, uma troca do centrão com a oposição, o centrão obtendo o que queria, que era a PEC da blindagem, ou, como dizem alguns, PEC das prerrogativas, PEC do fim da chantagem, em troca a oposição levando a promessa do Centrão de endossar a anistia a partir da manhã, que terá urgência votada. E o segundo movimento, que é o seguinte, os parlamentares se queixam muito de serem encurralados, de viverem com a corda no pescoço colocada pelo Supremo Tribunal Federal. No seguinte sentido, o Supremo abre uma investigação, você citou 93 investigações por desvio de recursos públicos em emendas parlamentares, e aí pressiona o parlamentar e dita o ritmo, a velocidade dessas investigações, conforme esse parlamentar age supostamente contra os interesses do Supremo. Não dá para dizer, não dá para comprar totalmente essa tese, mas se é verdade isso, precisa ser corrigido. A forma como a PEC foi aprovada agora é a resposta errada para um suposto problema. Essa é uma frase contundente do Daniel, uma resposta errada para um problema que precisa ser corrigido, Caio. William, toda vez que o Congresso se vê sob ameaça, ele articula reações como essa,
quase 10 anos atrás, 2016, teve a reação à Lava Jato, que foi uma emenda que foi apresentada por esse mesmo Centrão, que impunha crimes de responsabilidade a juízes e procuradores. Isso antes de Vaza Jato, isso antes de tudo, né? Então, o Congresso é comum, quando acumulam-se ali investigações contra o Congresso, ele se unir em troca de uma proteção e de uma blindagem, ele está conseguindo. Eu leio esse movimento de hoje, dessa semana e dessas semanas, como um acordo, o Daniel pincela isso um pouco, tem um acordão em curso por quem manda no Congresso. Quem que manda no Congresso? O Centrão manda no Congresso, isso não é novidade para ninguém, e os bolsonaristas têm uma capacidade de mobilização, embora não sejam majoritários. A bancada do PL tem uns 90, 95 deputados, é a maior bancada da Câmara. Então, nada avança sem eles. Então, houve uma troca, houve um acordão no qual bolsonaristas dão ao Centrão uma aprovação tranquila, né? Foi um passeio, 355 votos dessa PEC da blindagem, precisava de 308, foi aprovado com folga, e o Centrão garante a pauta do projeto de anistia aos bolsonaristas. No Senado pode ser que seja outra história, depois o que vai vir, né? Porque não está muito claro. Então vamos pegar esse segundo pedaço. Mas é um acordão, isso está bem claro. O exemplo histórico que você citou, só um segundo, Daniel, eu concluo nessa frase. O exemplo histórico que você citou é muito ilustrativo, porque daí tratava-se de lutar contra o que se chamava então criminalização da política, agora é criminalização dos políticos. Sim. Daniel, qual é o acordo aí na mesa? Eu só queria chamar a atenção, já te respondo, mas eu só queria chamar a atenção para um fato que esse mesmo tipo de blindagem, ou seja, exigir um aval prévio dos parlamentares para o andamento de processos criminais no Supremo, isso valeu de 1988 da Constituição Federal até 2001. Nesse período, 88 a 2001, houve 251 pedidos de abertura de processos no Supremo que precisaram ser votados pelos deputados. 250 vezes, os parlamentares disseram não, e só uma vez autorizaram. Entre esses 250 pedidos de não, tinha, por exemplo, um caso que eu já trouxe aqui, William, já me lembrei aqui, você certamente se lembrará, do Ildebrando Pascoal, que era um deputado do Acre, que era investigado pela CPI do narcotráfico e tinha sobre ele acusações de mais de 50 homicídios. Num deles, ele pegou uma motosserra e esquartejou o braço das suas vítimas, os braços das suas vítimas. Aí foi pedido para a Câmara dos Deputados, para o Supremo investigar, levar adiante um processo criminal. A resposta foi não. Faça-se a justiça, quando isso foi derrubado em 2001, o presidente da Câmara era Aécio Neves, governo Fernando Henrique Cardoso. O Aécio Neves hoje votou pelo não, a PEC da blindagem, ou seja, aquilo que ele, como presidente da Câmara, disse para não continuar em 2001, manteve a coerência hoje, disse para não ser restabelecido em 2025. Caio, que tipo, agora vamos entrar na questão da anistia mesmo, que tipo de anistia então estaria fazendo parte desse, nós vamos saber se vai ter o acerto ou não, né? Uma parte parece que foi entregue e a outra vem como? Eu apostaria, esse texto está sendo construído de hoje para amanhã, né, o texto final, não temos um texto, estamos falando sobre hipóteses. Eu acredito que haverá uma gordura para queimar nas negociações, no que se refere principalmente a beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aposto numa diferenciação ali das punições do que foi massa de manobra do 8 de janeiro, de quem foi financiador e quem liderou. Acho que a anistia, talvez a anistia da Câmara, ela seja muito mais aberta do que acabaria sendo aprovada no Senado. Mas uma anistia que alcance Bolsonaro e os demais condenados, acho isso praticamente impossível de ser aprovado. Pode ser que saia alguma coisa na Câmara nesse sentido, mas esse texto vai para o Senado ainda, depois do Senado ele volta para a Câmara e principalmente quem define, no final das contas, é o Supremo Tribunal Federal. Hugo Mota ele já foi informado por ministros do Supremo, assim como Davi Alcolumbre, de que uma anistia ampla, geral e restrita não passa. Agora, uma anistia light, o termo técnico é errado, porque não se trata de anistia, com redução de penas, com uma revisão da forma como o Código Penal trata a tentativa de golpe e a abolição do Estado Democrático de Direito, isso deve avançar. Acho que, no fim das contas, vai ser isso que vai sair, algo que beneficie os manifestantes do 8 de janeiro. Daniel, a gente tem tentado, e eu me lembro muito da nossa edição imediatamente anterior a essa edição de ontem à noite, o quanto a gente deu volta, literalmente,
em torno da busca da compreensão dos fatores envolvidos em anistia, não anistia, que tipo de anistia passaria ou não passaria, como que a trava imposta por essa discussão a matérias de assunto do governo, mas não só do governo, estava tornando o trabalho do Congresso uma simples estagnação. Em que, nessas últimas 24 horas, esse quadro se alterou ou não? Não se alterou, se agravou, porque ontem a gente falava aqui da MP, da tarifa social de energia. Caduca, ou seja, perde a validade amanhã. E o combinado, inclusive, com o aval do PT, do governo, era esse. Olha, tudo bem, vai votar hoje a PEC da blindagem, o governo se dizendo contra, mas no final liberou a bancada, né? E, em compensação, se vota a MP da tarifa social de energia. O que aconteceu com a medida provisória? Não foi votada, ou seja, ela expira amanhã e vai ter que ser votada absolutamente a jato, né? Na Câmara e no Senado em 12 horas, no máximo. Senão perde a validade. Outros assuntos continuam parados. Agora, o que a gente tem é o governo atuando muito fortemente, fazendo... Essas ameaças não são claras, não são públicas, não são feitas de forma tão incisiva nos contatos com os parlamentares. Mas o recado que tem sido transmitido é muito claro. Olha, vai votar amanhã a favor da urgência da anistia e depois do mérito? Poxa, então aquele sujeito que você indicou na agência reguladora, nos Correios, na Estatal de Energia Elétrica, na Codevasf, que usa tanto dinheiro das emendas, olha, aquele cargo está em risco. Se isso vai colar ou não sei, porque outras ameaças do tipo já foram feitas no passado e o governo também não está numa situação confortável para prescindir dos apoios. Então, na hora que o governo realmente cumprir as suas ameaças, ele passa a ter contra si um grupo que hoje vota sim, vota não, vota sim, vota não. Então, o governo tem um certo medo também de adotar esse tipo de atitude. Esse é um ponto que ele está levantando, que dá um grande, digamos, teor de imprevisibilidade à política no Congresso, mas obriga a gente a fazer a seguinte questão, Caio. As ameaças do governo são críveis? Já foram mais, né, William? Hoje, com o advento do Congresso ser o poder mais forte, ter mais força que o Executivo, o governo, qualquer que seja ele, mesmo Bolsonaro também, governo Temer, ele perdeu os instrumentos que ele tinha de fazer esse tipo de pressão. Os parlamentares hoje têm mais de 50 milhões de reais em emendas, cada um. Então ele não precisa mais ali do cargo do DENOX, do cargo do DENIT. Claro que isso é um instrumento para ele fazer política, para ele alimentar ali as bases eleitorais, mas ele tem 50 milhões de reais por ano. Ele tem 200 milhões de reais em 4 anos para reformar a praça, para colocar esse dinheiro onde quiser nas bases eleitorais. Então o grau de dependência dele do governo é muito reduzido. E junte-se a isso o fato de ser um governo que tem uma taxa de desaprovação maior que a taxa de aprovação, o governo não pode ficar prescindindo de apoio parlamentar por conta de uma votação de um processo de anistia. Não seria nem nesses casos, porque é um caso muito mais de impacto ideológico na sociedade do que algum impacto político direto, concreto, ou alguma medida provisória, econômica. Tem outro perfil esse debate. Então, o governo ele pode até fazer uma ameaça, mas eu não vejo parlamentar mudando de voto em razão porque vai perder um cargo. Porque os 50, 60 milhões de reais por ano ele já tem pela Constituição, pelas PECs que obrigaram o Executivo a pagar as emendas parlamentares, fazer esse orçamento impositivo.